Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, aqui na Rádio 93 FM, a Rádio do Povo de Deus, quinta-feira, hoje, 7 de janeiro de 2016. A nossa equipe está prontinha para te atender com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, o Jair Cardoso, também a nossa querida Fabiane e a nossa Cátia Regina, nossa Catita. Estamos começando mais um Debate 93 e você fala com a gente. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E também tem Zap Zap? Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, gente, vamos começando então mais um Debate 93, lembrando que os assuntos são enviados pelos nossos ouvintes e a gente coloca no ar para serem discutidos assuntos que são importantes para os ouvintes, não são importantes para nós também, e a gente tenta com maior boa intenção trazer a solução para o problema, lembrando que o que nós falamos aqui não deve ser a regra para a tua vida, você tem que tomar a decisão de querer melhorar também, ou então você pode ficar do mesmo jeito, a escolha sempre vai ser tua, mas a gente fala daquilo que você perguntou, as opiniões serão dadas e todas elas avalizadas na palavra de Deus, com experiências próprias e trazendo também aquela possibilidade de um aconselhamento certo para você. E o assunto de hoje é assim, ó. Eu trabalho com soluções de informática para sites. Recebi solicitação para implantar o trabalho em empresas que têm práticas contrárias à Bíblia. Diante disso, eu resolvi então omitir o fato de termos o recurso solicitado. Quer dizer, eu tenho o recurso, mas eu disse que não seria capaz de fazer. Deus vai me condenar por isso? Omitir não é diferente de mentir? Eu entendo que estou agindo como diz a Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 16. Não sejais demasiadamente justos. Eu estou errado? Esse é o assunto de hoje do nosso Debate 93 e vamos aqui pela ordem da escolha dos destaques. Eu recebi solicitação para implantar o trabalho em empresa que tem práticas contrárias à Bíblia. Meu querido pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, muito bom dia, seja muito bem-vindo. O que seria uma empresa com prática contrária à Bíblia? A empresa tem que ser igreja? Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos nossos ouvintes, é bom retornar aqui. A gente vai olhando essa temática de hoje, a gente vai percebendo que é a rotina da vida. Eu sei que em determinado período houve um movimento na história da igreja, onde homens, olhando para a sociedade, resolveram se distanciar da vida, do convívio, do comércio, do dia a dia, da cidade. Resolveram subir as montanhas e, não estando satisfeitos, resolveram subir em árvores e ali morreram, porque queriam se afastar daquilo que eles chamavam de mundo. A gente vai percebendo que esse pensamento, talvez não tão radical assim, mas em algumas mentalidades dentro do meio evangélico, ele ainda predomina, de gente que quer viver no mundo fora do mundo. E isso é impossível. Enquanto profissional e cristão, você está sujeito a lidar com todos os níveis de relacionamento, inclusive com empresas que talvez não tenham uma ética cristã, que vai trabalhar na ética do mérito, que vai trabalhar na ética do levar vantagens, de trabalhar numa ética que não corresponde às leis do país. Você vai lidar com isso, isso faz parte da vida e eu entendo que a proposta do evangelho não é que você se afaste dessas questões, muito pelo contrário. Eu acredito que você precisa estar inserido dentro desse contexto. A oração do Senhor Jesus é que nós não fôssemos tirados deste mundo. Muito pelo contrário. Quando o apóstolo Paulo ele menciona a mudança de mentalidade, ele diz assim, olha, não vos conformeis, mas transformai-vos. Se transforme ao ponto de influenciar o meio em que você vive. Então, de início, Cid, eu entendo que a gente vai viver esse contexto.
esse contexto de lidar não só com empresas, mas vai lidar com parentes, vai lidar com vizinhos, vai lidar até com irmãos dentro da nossa comunidade eclesiástica, que não, talvez... Na igreja não tem isso não. Pode ser que você viva mesmo. isso. Isso dá medo, hein? Entre nós também, com muita alegria, a pastora Marcione Garcia, da comunidade missionária Proclamai em Paciência. Muito bom dia, Bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia o pessoal de Paciência, que tá todo mundo escutando. Não são bobos nem nada, povo de bom gosto, E aí, o rapaz recebe solicitação para implantar o trabalho dele em empresa que tem práticas contrárias à Bíblia. É o trabalho dele, é a sobrevivência dele. E aí? Como é que fica? Não fica. Não fica? Não fica. Como é que é isso? Pois a gente tem que ter também a nossa ética cristã. Precisamos ter a nossa ética cristã diante daquilo que nós aprendemos. Quando a gente lê a palavra, a gente percebe o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é um caráter limpo. E eu preciso ter esse caráter. Para eu ter esse caráter, independe, como o pastor falou, a gente vai viver e conviver com tudo isso, mas nós não somos daqui. E a gente deve, sim, ser verdadeiros. A gente não deve omitir nem mentir, seja lá o que for. A gente precisa ser verdadeiro naquilo que a gente está fazendo. Eu sou cristã, eu não faço isso, eu não quero, não vou fazer e acabou. Porque às vezes a gente quer ser muito amiguinho. Eu quero ser colega, eu quero fazer a política da boa vizinhança. E isso é uma coisa muito séria. Exatamente, abro concessões. Então eu preciso não fazer a política da boa vizinhança, mas fazer não a política de Cristo, mas o que a palavra do Senhor nos ensina. Isso é só para começar o nosso debate. Entre nós também, meu querido reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista. Muito bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Cada vez mais bonito esse cabelo de prata, bacana, hein? Tá bonito, hein? Cabelinho prateado. Cavanhaque tá quase igual ao meu já. Tá igual. Não, o meu tá quase igual. Tá bacana. Só que o meu tá um pouco mais comprido aqui. Mas no meu caso aqui é compensação, já o que falta na testa eu botei no queixo. Mas tá bom, tá bonito. Tá bonito. Boa, obrigado. E aí, meu caro pastor, o rapaz recebe solicitação para colocar o trabalho dele em prática nas empresas. Ele tem o equipamento para fazer, mas ele acha que a empresa tem práticas contrárias à Bíblia. A Bíblia. Eu vejo aqui de maneira positiva, né? Porque hoje a gente está vivendo uma crise econômica muito grande e não está aí para a gente estar rejeitando serviços, sobretudo quando a gente vive daquilo que faz. Agora, ele fez uma rejeição e o que é declarado aqui é que as empresas que o procuraram têm práticas contrárias à Bíblia. Eu entendi assim que sejam coisas assim, que talvez até agrida, né, as pessoas, como tem empresas que produzem pornografias, tem empresas que produzem videogames só violentos, né, de arrancar coração, né, de matar. Quer dizer, isso aí está muito fora da ética cristã. E como falou o pastor Fábio, hoje a gente vive aliás, hoje não, o cristão sempre teve uma vida difícil, né? Porque nós sempre vivemos entre a ética cristã, que nos coloca na contramão do mundo, e vivemos também uma ética de contexto, que são os momentos que a gente vive. O que eu faço agora? Né? E esse eu faço agora, às vezes ele pede uma ética de contexto que eu tenho que ajustar com a minha ética cristã. Agora, eu não posso realmente ferir a minha ética cristã por causa da ética de contexto. E eu entendo aqui que ele rejeitou esse trabalho por ser alguma coisa que fere a palavra de Deus e tem até ferido a sua própria convicção cristã. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não sei se a falar de omitir vai ser daqui a pouco, né? Sim, a gente vai falar nessa introdução. Isso, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto da diferença entre mentir e omitir. Entre nós também está o reverendo Edson Nascimento, não confunda com o Arantes, é o pastor Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Meu caro pastor, muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, bom dia demais debatedores, bom dia aos ouvintes da Rádio 93, bom dia a todo o povo especial da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Cid, olhando algumas questões aqui, são questões assim muito importantes da gente pensar e da gente refletir, né? Eu acho que
uma coisa acaba entrando na outra, desculpa. A gente vai fazer um trabalho, né? Digamos, você vai fazer um trabalho. Você tem todos os recursos para que você faça aquele trabalho. Você precisa ser sincero diante daquilo que você vai fazer, né? Ou você seja sincero ou você não, né? E essa questão para mim é o que mais me agride, é você não ser sincero, porque a pessoa vai consultar um outro profissional da mesma área e o profissional vai chegar e vai falar, não tem condições da gente chegar e utilizar isso, né? Então, eu acho que às vezes a gente quer ajudar Deus, a gente pensa que Deus, ele não consegue realizar todas as coisas, a gente precisa de dar uma ajuda para ele, né? A gente, quando faz isso, a gente desconhece no Deus soberano que a gente tem. A gente pode chegar e rejeitar o trabalho em meio de crise, a gente pode passar por alguma dificuldade, né, rejeitando o trabalho, ou a gente vai fazer o trabalho como a pessoa que solicitou e quer que seja feito. E a gente vai realizar esse trabalho assim. Eu acho que ser um bom profissional também é você testemunhar do Evangelho. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, quando a gente se mostra que, apesar da gente ser cristão, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com essa prática, eu não concordo com essa questão, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, mas eu vou fazer isso para você mesmo sendo eu contrariado. Então, essa questão precisa ser importante. A gente não pode tocar em algo que a gente percebe que é da soberania de Deus. As empresas, elas não leem a Bíblia quando elas vão formar, elas vão trabalhar dentro da questão do mercado. Qual é a solicitação do mercado? Quais são as questões do mercado? E nós também vamos diante das exigências do mercado. Se nós escolhemos ser uma determinada profissão em que a gente sabe que essa profissão toca em determinadas coisas que ferem aquilo que a gente acredita, a nossa ética, da questão bíblica, ou a gente escolhe outra profissão, ou a gente faz algumas coisas sempre colocando que a nossa ética é diferente. E a gente só está começando o debate, a nossa pesquisa hoje também está sendo discutida, então vamos lá. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcelita. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes. A pesquisa hoje é a seguinte: você acha que omitir e mentir são a mesma coisa? 63% dos ouvintes por telefone dizem que é a mesma coisa. É mesmo? Tá? E 53% deles no site dizem que não. Mas aqui no WhatsApp, telefone 968038319, as dúvidas já começam a surgir e os casos também. Um ouvinte diz assim: gente, olha só, eu sou bibliotecária e às vezes eu fico em dúvida em relação aos títulos que aparecem para serem incorporados ao acervo da biblioteca onde eu trabalho. Alguns deles têm assuntos diversos, que alguns são contrários à palavra de Deus. Se eu estou responsável por selecionar esses títulos, como cristã, é errado eu deixar esses livros entrarem no acervo? Para vocês responderem. E uma outra ouvinte que diz assim, aí já vai cair na parte de mentira. Ela fala: olha, eu trabalho em um escritório de advocacia e sou obrigada a mentir constantemente, porque os clientes ligam perguntando se o advogado está e ele me manda dizer que ele não está. Como é que se faz numa situação dessa? Gente do céu, são coisas complicadas e a gente percebe que essa prática de dizer que eu não tô também está em casa. Por exemplo, alguém liga para casa da gente: não tô em casa não quero atender, não tô em casa não, fala que eu não tô. Puxa vida, aí a coisa complica. Como é que fica essa questão aí, gente? Não tem jeito. A ética cristã, os valores de Cristo, vai entrar em choque com os valores vividos pela sociedade que nós construímos. O Senhor Jesus diz o seguinte, que nós sofreríamos perseguições por causa da justiça e sofreríamos perseguições por causa do seu nome. O cristão tem que topar esse negócio de ser perseguido. Tem que topar, porque em determinados momentos você vai ser colocado à prova em ceder nos valores, como disse aqui o reverendo Jorge, ou permanecer firme naquilo que você sabe que são os valores do Senhor Jesus. Eu tive uma experiência, e já tem tempo isso, onde eu estava vivendo exatamente esse exemplo que você deu, numa sala cheia de colegas, e ali a gente atendia 70 filiais aqui no Rio de Janeiro, e uma das lojas ligaram perguntando se a minha gerente estava, porque a pessoa queria falar com ela, diretamente com ela, não queria ser atendido por mais ninguém, mas queria que a gerente atendesse. E aí eu pedi um minutinho e procurei saber da gerente e identifiquei o local dela dentro do depósito, e a orientação que ela me deu assim: diga que eu não estou. E aí na mesma hora eu disse para ela: não posso fazer isso.
E naquele momento a sala inteira parece que aqueles segundos se tornaram eternos. Todo mundo virou e olhou para mim. Esse cara tá louco. Fez o silêncio na face da terra. E aí a chefe olhou para mim e perguntou: por que você não pode dizer que eu não estou? Porque você está. Eu não posso. Simples assim. Simples assim. E aí a gerente foi e tudo bem, eu vou atender a ligação. E ela atendeu. Passou um tempo, e passou um bom tempo. Vivendo lá o dia a dia da empresa, um outro setor, uma pessoa levantou um falso contra o serviço que eu havia feito. E aí procurou essa gerente para me denunciar, para dizer que eu não havia correspondido àquilo que a gente havia tratado. E aí ela me ligou, a gerente me ligou e perguntou: Fábio, e aí, o que aconteceu? E eu falei: olha, aconteceu exatamente isso, isso e isso, essa pessoa está mentindo. E passou o dia e eu fiquei curioso aqui o dia todo e ela não me retornou, e eu fui até a sala dela e perguntei: e aí, o chefe, como é que ficou aquela situação? Aí eu disse para ela que ela estava mentindo. Ué, você disse isso para ela? Disse, porque você não mente. Pronto. Resolvido o problema? Simples assim? Um caso parecido também foi com um irmão lá da Igreja Metodista de Cascadura, em que ele trabalhava diretamente com o patrão, com o chefe da empresa. E houve um caso desse, né, que ligaram para o chefe e aí ele atendeu, o chefe só: diga que eu não estou. Eu disse assim: por favor, eu vou dizer que o senhor não pode atender agora, porque eu não posso mentir, eu sou um cristão e eu não minto. E o chefe olhou para ele e disse: mas nem eu mandando. E ele falou: o senhor me coloca uma situação difícil, porque eu procuro obedecer aquilo que Jesus ensinou. Eu vou dizer que o senhor não pode atender agora, tá bem? O chefe: tá bem. E aí assim ele fez. Sei que depois de algum tempo o chefe precisou se ausentar e colocar alguém de confiança para segurar aquela empresa, e quem foi colocado foi esse irmão Elias Soares, entende? E são exemplos de coisas simples que fazem uma diferença muito grande. Então você pode dar errado também. Sim, no aspecto de você permanecer na empresa. Pode ser que aquela empresa, segundo a ética dela, ela entenda que você está fora. E aí que bom, essa empresa não merece a sua ética. Não merece esse profissional. Exatamente. E aí Deus muitas vezes, o pastor colocou aqui sobre a soberania de Deus, às vezes Deus coloca a gente numa situação embaraçosa, que é pra gente cair mesmo fora dali daquele lugar, entende? O que a gente precisa confiar. Tem demissões de trabalho aí, fui demitido, glória a Deus, Deus deve ter coisa melhor, né? Sempre tem. Exatamente isso. O que eu tô achando interessante, eu tô rouca, tá? Minha voz tá diferente porque eu tô rouca, tô sem voz quase. Mas... Eu pensei que ela tá suavizando a voz, que ele ia dar não tô suavizando, okay. Não, mas é isso mesmo. É assim, eu tô prestando atenção, né? A gente precisa entrar num lugar só. Independente da crise do país, independente do que eu escolhi fazer, eu preciso ser cristã. Eu não posso, por causa da crise do país, aceitar alguma coisa em função do dinheiro. Eu não posso aceitar porque eu trabalho com isso, então eu tenho que aceitar. Tá errado. Tá errado. Biblicamente está errado. Por isso, como o pastor disse, seremos perseguidos. Por isso que seremos perseguidos, porque não vamos, né? Nós vamos transformar. A gente não pode se conformar. Não, eu tenho que fazer porque o país está em crise, eu preciso levar o leite de cada dia. O salmista fala: fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Então, ou eu creio ou eu não creio. Tenho aqui um depoimento de uma esposa dizendo: meu marido trabalha com carro de som e recebeu uma excelente proposta para divulgar uma festa religiosa e para um pessoal de uma determinada religião. Ele disse que não poderia fazer, pois isso iria contra a sua fé. Gente, ele foi xingado, chamado de preconceituoso, intolerante, por dizer a verdade, mas ele não fez. Ele perdeu esse dinheiro, mas ele não fez. A outra ouvinte, respondendo aqui a pergunta da pesquisa, diz assim: ambos são pecado, a omissão e, no caso, a mentira. Ambos são pecado e Deus não faz distinção de pecado. Nós somos a luz do mundo e onde há luz não existem trevas. Na maioria das vezes, a decisão certa é a mais difícil. No entanto, quando decidimos ser fiéis a Deus, mesmo sem perspectiva de nada mais à frente, Ele nos honra com o seu certeza. Infinitamente mais. Outro ouvinte seguinte: eu acho que são coisas diferentes, pois a minha sogra sempre tenta fazer
algo e botar a sogra no meio. Sempre tenta fazer algo para infernizar a minha vida e também a do filho. E mais coisas que ela faz, que ela fala ou faz, ou posta no Facebook, eu nem conto pro meu marido. Eu omito dele as discórdias para que ele não se aborreça. Outro ouvinte diz ainda, eu também acho que isso é a mesma coisa, viu? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não sei se tem muita coisa a ver aqui com o assunto especificamente, a não ser o caso da omissão. Mas, por exemplo, aqui já falamos sobre receber a solicitação para implantar um trabalho em empresas que têm práticas contrárias à Bíblia. Nesse caso especificamente, uma coisa de ocultismo, uma coisa de sincretismo religioso, então a pessoa decidiu não fazer porque isso vai contra aquilo que ele acredita. Aí a pergunta que vem, aí entra no destaque da pastora Marcione, a pergunta que vem é se Deus vai condená-lo por isso. Há uma possível condenação para esse fato? Sim, meu pastor. Posso dar só uma pincelada aqui com relação a omitir e mentir? Certo. Omitir é não revelar. Né? É não revelar. Agora, mentir é dizer alguma coisa com a intenção de enganar. Tá? Então a gente tem que entrar no espírito da palavra. Então não é a mesma coisa, omitir, na verdade. De jeito nenhum. Omitir é você não revelar. Né? Agora, mentir é dizer alguma coisa com a intenção de enganar. Né? E mentir o diabo faz. O que o diabo diz tem sempre a intenção de enganar. Agora, omitir algumas vezes é salutar. Se Eva tivesse omitido no Éden toda a orientação de Deus, a gente não estaria sofrendo as consequências daquilo. Porque o diabo perguntou, Deus disse que vocês não podem comer nada do jardim. Ela não. Pronto, disse não e acabou, já respondeu. Mas ela aí quis dar um relatório para ele. Então tem pessoas que têm o hábito de dar relatório, né? Você pergunta como vai e ela conta a história dela. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isto, porque omitir é não revelar e muitas vezes é salutar você não revelar. É só a questão, às vezes é salutar não revelar, né? Às vezes é salutar você não revelar, mas às vezes você não revela com o sentido de enganar, né? E essa questão é que é perigosa, essa questão que é antiética, porque você não revela no sentido de enganar a pessoa, você não revela, como a gente percebe aqui, que a questão da carta está colocando isso. Jesus, né, quando contou parábolas, ele queria não revelar para alguns as verdades dele. Não, por isso ele explicava as parábolas para os seus discípulos. São as intenções diferenciadas da omissão. Jesus não tinha intenção de enganar ninguém. Não, eu entendo. Mas ele não revelava para o mundo a mensagem dele. Está exatamente correto. Só que eu estou colocando que você pode omitir. Por exemplo, eu sou psicanalista. Nem todas as informações que eu recebo, e além de psicanalista, a questão de pastor, nem todas as informações eu vou revelando essas informações. Mas eu não tenho omissão de informações no sentido de enganar as pessoas. Mas as pessoas, às vezes, omitem informações no sentido de enganar as outras pessoas. Então, esse é o propósito errado. Embora isso possa parecer, não... Isso equivale à mentira aí. Exatamente, equivale à mentira. Nesse ponto aí, omitir e mentir é a mesma coisa, porque você omitiu no sentido de você não revelar algo que poderia de alguma forma trazer a motivação, exatamente, né? A motivação é exatamente isso. E a gente sabe que todo erro tem condenação. Aí nesse caso a pessoa está perguntando como poderia fazer no caso, já que ele omitiu o fato de ter o equipamento, de ter o recurso solicitado para fazer o trabalho que ele está se negando a fazer, ele omitiu, não falou que tinha condição e tal. Ele pergunta, no caso é o destaque da pastora Marcione, Deus vai me condenar por isso? Eu creio que não, Cid. Eu creio que não. Quando eu leio a palavra, quando Jesus foi preso, contudo Pilatos lhe perguntou, então tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Então ele ali naquele momento ele omitiu, porque ele é o rei dos reis. Ele omitiu essa situação. No caso desse jovem que está preocupado se ele vai ser condenado ou não, em questão dessa situação, eu creio que não. Agora, se daqui para frente, essa é a minha opinião, se daqui para frente
ele continuar fazendo a mesma prática, aí para mim já é um erro. Aí sim ele já está sendo condenado. Por quê? Porque ele tem que ser muito claro naquilo que ele faz. Ou você é, ou você não é. Não importa o trabalho que você faz. Não importa o que você tem que entender. Então, assim, eu sou cristã, eu sou cristã, tá? Eu vou trabalhar no meio da televisão, né? O meu filho era jogador de futebol. Vou falar pelo meu filho. Meu filho era jogador de futebol. Então, no meio de jogadores de futebol, tem de tudo. Se você quiser, ele conseguia sair daquilo ali e ser amigo de todos. E aí? Ele conseguia testemunhar, e quando os meninos precisavam de alguma coisa, ia até ele. Poxa, Peterson, me dá uma palavra, ora por mim, estou precisando disso. Ou seja, ele testemunhava em meio a um meio que é impossível quase de você testemunhar. Só quem está lá no meio, quem vive aquilo como nós vivemos durante muitos anos, é que a gente sabe como é. Ou você é, ou você não é. Não tem essa história de meia palavra, eu vou fazer para agradar o sítio, eu vou fazer para agradar você, não. Eu vou fazer para agradar o meu Senhor. Tem um outro ouvinte aqui dentro disso falou, pois não, pastor. Posso pegar só um gancho do pastor sobre Jesus? Teve outros casos em que Jesus curou pessoas e disse, não revelem para ninguém que eu fiz isso. Não é? Não revelem para ninguém que eu fiz isso. Então, omita para as pessoas isso aí que eu te fiz. E o próprio Deus, ele tem essa atitude de se revelar e se esconder, né? Então, quando Moisés pede para ver a face de Deus, Deus com cuidado diz assim, entra numa fenda da rocha, você quer ver a minha face? Mas eu vou te mostrar a minha bondade. Então, ao mesmo tempo que Deus se revela a Moisés, ele se oculta, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isto, porque as palavras devem ser muito bem colocadas, interpretadas. A omissão, uma irmã falou que a omissão é pecado, e a Bíblia diz, é isso mesmo, o omisso, ele é um pecado, né? Então eu acredito que nesse irmão aqui, a palavra omitir aqui talvez não esteja muito bem colocada, talvez eu não revelei o que eu fazia, né? Eu não revelei o que eu fazia, porque alguma vez nós pastores vamos visitar uma igreja, quando pergunta seu nome, eu me chamo Jorge, sua igreja é metodista, eu não dou relatório, eu sou pastor da igreja tal, não. Entende? Agora, que intenção que eu tenho é me manter ali na condição de crente que quer ouvir a pregação da palavra do pregador. Eu acho isso correto. A minha questão, e aqui entrando nessa questão dele, né? O que eu penso é que ele, como profissional, né, que antes dele ser, quer dizer, ele é cristão e isso é importante, ele precisa, como profissional, ser claro nas questões dele. E eu acho que ele não foi ético profissionalmente. Exatamente. Né? Então, se você não é ético profissionalmente, não é aquela questão de Deus vai me castigar, né? Porque são questões que não são questões, são questões daquilo que a pessoa planta. Se você planta ser um mau funcionário, se você planta ser um profissional exemplar, você vai colher de questões de profissional exemplar, vai ser recomendado por outros. Passa uns 10 dias, ele vai consultar outro profissional, não, tem recursos, dá para fazer. Então o cara vai pensar assim, olha, ou ele era um profissional inabilitado, ou ele mentiu para mim, ou ele omitiu para mim. Então, quer dizer, essa questão é qualificação profissional. A gente precisa pensar relacionada a isso. E ao invés da gente chegar e ficar culpando Deus por tudo, né? Ele não vai ser condenado por Deus. Deus não está... E a gente às vezes fica pensando, Deus me culpou, Deus me condenou, Deus fez várias coisas comigo porque eu tive aquela atitude. Mas ele vai colher consequências que talvez ele não precisaria colher se ele tivesse uma atitude correta, ética. Clara. Né? Então, exatamente isso. Vou mostrar, olha, eu sou profissional, faço isso, mas isso aqui eu não faço. Como o pastor Fábio falou, a questão dele, né? Olha, eu não ajo assim. Então, eu acho que isso, a gente precisa, como cristão, agir, ter coragem de fazer isso. Isso é ser cristão verdadeiro, da gente chegar e ser claro naquilo que a gente pensa, naquilo que como a gente vê o mundo, como a gente entende, até onde vai o nosso profissionalismo, né? Não, eu tenho recurso sim, mas isso eu não faço. E o interessante é que você se esforça tanto, de repente, para sustentar algumas mentiras, e quando você começa a se utilizar e resolver os problemas com a verdade, ainda que você não alcance o resultado, você carrega um fardo bem mais leve. Exatamente. Bem mais leve. Porque ainda que você não atinja o resultado esperado, mas você vai botar a sua cabeça num travesseiro, você vai dormir tranquilamente, você não vai ter que ficar sustentando uma história, você não tem que ficar sustentando um personagem. Verdade.
Eu sei que nesse caso aqui, eu tô pensando aqui, o que seria de tão contrário à Bíblia que essa empresa faz, né? Porque eu posso ter os recursos... Como eu dei uma pista, assim, ocultismo, esoterismo, uma coisa assim, meio que não bate muito com o que a Bíblia fala com relação à vida com Deus. O que ele poderia, de repente, ele não poderia aprofundar e entrar em detalhes, mas ele poderia dizer, olha, esse tipo de serviço eu não faço. Assim como eu respeito o seu posicionamento, eu gostaria que você usasse o mesmo respeito para entender a minha posição. E assim, você pode buscar um outro profissional. Exatamente. Né? Até para não entrar em outras questões legais. Né? Isso até um processo aí. Legal, né? Então, eu acho que ele poderia ter trabalhado com essa verdade, com amor, porque a verdade ela precisa ser dita com amor. Conversando a gente se entende, né? Porque muita gente diz assim, eu sou honesto demais, mas na verdade essa honestidade demais é falta de amor, porque ele está querendo atingir o outro. Aí vem a questão da motivação, né, Edson? Exatamente. Vem a questão da motivação. Essa questão. Eu acho que esse é o ponto. Nessa linha de raciocínio, quer dizer, ele não omitiu o trabalho dele, ele se omitiu. Que ele poderia entrar aí, como disse o pastor Edson, seria até um testemunho que ele estaria dando. Exatamente. Quer dizer, aí são no caso, quando Deus eu omito quem eu sou, no caso, numa situação dessa, aí já entra a questão do testemunho que faltou. É a questão a gente pode ver a questão de Jonas, né? Da gente chegar e dizer exatamente quem é. E aí isso talvez possa ser uma grande oportunidade que Deus abriu para ele ali, ele não abraçou para ele pregar o evangelho. Isso acontece muito em nossas vidas. Reverter a situação. Nesse caso exatamente. Nesse caso aqui, não houve uma reversão aqui não, mas a pessoa disse o seguinte, eu trabalho com revisão de texto e recebi uma oferta para editar 2 livros que foram psicografados. Isso para minha vida profissional, isso é uma chance ímpar, é uma oportunidade maravilhosa, mas eu disse à autora que eu não prestaria esse serviço porque eu sou cristã e não compartilho dessa crença dela. Ela não gostou não, disse que eu não tinha uma postura profissional. Eu fiz a escolha correta, para mim, eu fiz a escolha correta, Cristo, pois eu não poderia contribuir propagando um conteúdo em que eu não acredito. Mas segundo essa mesma ouvinte, diz ela, na opinião dela, o rapaz da nossa história mentiu, pois ele tinha o recurso e não quis atender ao cliente, mas eu digo que era basicamente a mesma questão que você se recusou a fazer. É basicamente a mesma questão, só que de uma forma diferente, embora no teu caso fosse um texto que você deveria editar, deveria fazer a revisão. No caso dele, não quis propagar eletronicamente um produto que ele não acredita ser o correto. Então, agora, vê a diferença, Cid. Essa mulher, essa irmã que mandou, ela falou que ela queria fazer o texto, ela queria, né, repassar tudo aquilo para poder fazer o livro. A bibliotecária, a bibliotecária que foi a que falou antes, que a Marcela falou, ela não é dona da biblioteca, ela é funcionária. Deveria nomear, então, colocar cada coisa ela no seu tem setor. que colocar e trabalhar e fazer aquilo. Exatamente. É diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Eu sou dona de uma. Antigamente tinha locadora, né? De vídeo, né? Então eu sou dona de uma locadora. Eu posso não ter a parte pornográfica. Eu sou dona, eu sou cristã, sou serva, pastora. Escolher não então, ter. não ter, exatamente. Agora, eu sou funcionária daquela locadora. Essa é a grande diferença. Eu não tenho nada a ver com isso. O dono coloca, o pessoal fala, onde tá o negócio? O negócio tá ali, ó. Eu vou virar, tá ali. É ali, você vê lá. O que eu posso fazer? Eu não sou. A gente tem que conseguir diferenciar isso. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Exatamente. O que Jesus disse. É isso. Vamos a outro destaque. Omitir, a gente já falando sobre isso aqui, mas é o destaque do reverendo Jorge. A omissão ser diferente da mentira. Meu caro pastor Jorge, me diga. Primeiro, foi o que eu comentei, né? A omissão, a gente já viu aqui alguns casos de omissão, né, do próprio Jesus. Ele omitir a quem não era do seu círculo apostólico algumas verdades que ele estava falando. Né? Então, por isso ele falava por parábolas, né? Até para que se cumprisse Isaías, esse povo ouve e não entende, né? Então, até a própria identidade também dele, tinha o tempo dele, né? Quando aqui, se identifica que ele é o Messias, ele fala assim, ó, não fale isso não fale isso, não tá no tempo. Porque não tá no tempo, exatamente. Então, a gente pode entender, como o pastor Fábio aqui comentou, e
e eu concordei com ele, é que dependendo da intenção, uma omissão pode ser uma mentira, entendeu? Ou dependendo da intenção, uma verdade pode ser maléfica, nem sempre boa. Então tudo está na intenção do coração da pessoa que está falando. Agora, em termos, se olhar palavra, só a palavra em si, no caso na etimologia da palavra, omitir não tem nada a ver com mentir. É verdade. Tá? Omitir é não falar, mentir é falar enganando. Eu prefiro usar a questão de Jesus, ele usa muito a palavra revelar, porque a palavra omitir, ela realmente tem normalmente essa questão da conotação negativa, né? Jesus não revela, não deixa, não diz, né? Então essa questão de não revelar, né? E ele conta parábola, porque quem compreender parábola vai compreender, vai entender. Quem não compreender, até para a questão da ação do Espírito Santo, né? Com relação, por exemplo, às curas, as pessoas iam buscar Jesus, claro, e a gente olhando no tempo de hoje, da crise da saúde, a cura era uma coisa que ia encher, as pessoas iam realmente buscar. Então Jesus não propaga a cura, porque o seu propósito era a proclamação do Evangelho, vir, morrer na cruz, nos salvar dos nossos pecados. Então esse era o seu propósito, e ele ia realizando a cura das pessoas que estavam no seu caminho. E essa é a questão importante, né? Por isso ele não fala, não revela, não revela para não encher mais, entendeu? Não era o tempo. Exatamente essa a ideia, tá? Tem um ouvinte que diz o seguinte: olha, gente, bom dia aos debatedores. Eu sou moradora de Caxias, eu tenho uma loja de confecção e concertos em geral, de frente de um local de culto religioso. E às vezes me pedem para arrumar roupas, aquelas roupas rituais. No início eu tomava como uma afronta, mas a Bíblia me assegura que tudo que eu tocar, abençoado será. Eu pego, apresento as roupas a Deus, e teve até uma que me pediu para levá-la à minha igreja, porque ela queria o meu Deus, e eu a levei. Ela se batizou, e agora eles não voltaram mais, já falaram até que eu sou uma bruxa que muda a mente das pessoas. O que eles estão vendo é que o Senhor trabalha e faz milagres através da minha vida, e Deus não faz acepção de pessoas, ele veio para as pessoas doentes e não para sãs. Um outro ouvinte, nessa mesma linha de pensamento, diz o seguinte: eu trabalho na linha de confeitaria e já recusei muitos trabalhos para também um templo de um culto religioso, mas porque eu consagrei as minhas coisas a Deus. Porém, eu trabalho com a minha mãe, que não compartilha a mesma fé que eu. E com isso, eu sempre pergunto se ela quer fazer aquele trabalho que as pessoas me contratam para fazer e eu não posso por causa da minha fé. Caso ela faça, eu acabo ajudando. Mas eu não pego o lucro desse trabalho porque eu não me sinto bem fazendo isso. Porque quando eu peço alguma coisa para que a minha mãe ajude a fazer para a minha igreja, minha mãe sempre me ajuda, então me vejo na obrigação de também ajudá-la. Duas situações diferentes, mas duas situações bem iguais, assim como a situação do nosso ouvinte, que faz a sua pergunta aqui do nosso e-mail. Ele é uma questão profissional. Como profissional, sou capacitado para fazer um determinado trabalho. Eu vivo desse trabalho e as pessoas vão me contratar por causa desse trabalho. Se eu me recuso, em algum caso, a empresa acaba sendo a culpada e acaba sendo preterida no caso de um futuro trabalho mais sério, porque essas pessoas são preconceituosas. Eu me recusar a fazer um trabalho, omitir o meu talento, o meu trabalho para determinadas situações, isso me faz alguém antiprofissional, alguém que não tem ética profissional, e eu sou preconceituoso por causa disso, ou é essa a minha escolha de não fazer? O que eu penso, Cid, você abre uma loja, uma confeitaria, e você vai abrir as portas para o consumidor. Você vai ficar perguntando qual é o credo religioso? Você vai ficar perguntando para onde vai? Ao mesmo tempo, quando você, enquanto consumidor, você acha que não consome coisas que de repente são oferecidas a outros deuses, se você entrar nessa paranoia, meu amigo, você não vai viver. E não vai viver mesmo. Mas ela pode fazer, se ela quiser fazer isso, ela pode. Eu entendo que pode. Agora, se isso faz ela se sentir tão mal assim, então, querida, muda o jeito, muda a estratégia, de alguma forma você diz que não se sente bem com isso. Eu penso que a gente não está aqui para dizer o que você deve fazer ou não deve fazer. Eu acho que cada circunstância é uma circunstância, e aquilo que não vai ferir a ética cristã, eu penso que você pode trabalhar com tranquilidade. Então, uns fazem bolo, outros fazem programas, outros constroem casas. E aí, a gente vai ficar dizendo aqui qual é a profissão que pode, qual é a que não pode? Então eu penso o seguinte: o ministério é a vida.
O nosso propósito é o reino. E a gente tem que estar inserido neste mundo. Quando nós iniciamos o debate, nós falamos isso. E a gente vai enfrentar esses dilemas. Então, eu acredito que situações como essas podem ser muito bem aproveitadas se você entende que tudo que você faz é para o reino de Deus. Agora, o que a pessoa vai fazer dali para frente com aquilo, pode ser que não seja reino de Deus. Exatamente. Uma oferta deixada no altar, até aquele momento que a pessoa entregou a oferta no altar, é reino de Deus. O que o administrador da igreja vai fazer dali por diante, pode ser que não seja. Pode ser que deixe de ser reino de Deus da forma que vai ser investido aqueles valores, não é porque está no templo. Então a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus é muito mais do que aquilo que nós fazemos. O nosso relacionamento com Deus tem a ver com quem somos a partir de Cristo. A gente está muito preocupado com o que pode e o que não pode. Isso é retroceder, é voltar para o tempo da lei, é voltar para o tempo do mérito, é voltar para o tempo da cobrança. A preocupação da mentalidade de quem escreve esse e-mail é de alguém que está preocupado se Deus vai castigar ele. É alguém que está preocupado com realmente faço ou não faço. Querido, quem é você depois que se encontrou com Jesus? Aí é que vai trabalhar, sabe o que? A motivação da existência da vida. Exatamente. E vai trabalhar a motivação daquilo que realizamos. Então, eu não teria nenhuma dificuldade de repente, construir uma casa para alguém que não professa a mesma fé que eu. Fazer um bolo. De repente, a gente acaba fazendo acepção de pessoas, né? Eu acho que ela está falando nesse caso, desculpa, pastor, nesse caso que seria exatamente o ritual em que essas coisas que a pessoa prepararia seriam feitas. É o ritual que a pessoa vai fazer. Mas é responsabilidade dela esse tipo de julgamento, gente? Essa é a pergunta. É responsabilidade da pessoa? No caso, eu fui contratado para fazer um monte de doces e tal para uma festa. Então, ela falou que trabalha ela e a mãe. E a mãe. Né? Que ela professa fé, a mãe professa não professa. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que como ela professa, ela deve dizer à pessoa, né? Eu não faço. Se minha mãe fizer, tudo bem. Mas essa aí que entrou a pergunta. Aí que entrou a minha pergunta. Ela é responsável pelo que vai acontecer com o alimento que ela fez? E como o pastor está falando, até o momento em que ela está fazendo, é a profissão dela. A partir dali, o que a pessoa vai fazer com aquilo que ela fez, então, se vai ser ritual ou não, se vai ter alguma diferença. Não, aí a pessoa pode até encomendar um bolo sem falar para que é. Exato. Pode até encomendar um bolo. É aquela coisa, não pergunte por causa da vossa consciência? Não, eu tenho uma outra crença e tal, e eu vou contratar um serviço seu, né, de bolo. Se você faz um bolo pra mim? Eu faço, eu costumo fazer, mas até que é legal. Você faz um bolo. Né? Só. Mas você nem sabe pra que eu vou usar. E eu vou usar pra um ritual. Tudo bem, você não tem noção disso, que vai conhecer, você tá fazendo bolo. Então, assim, eu quero dar um exemplo. Lá na igreja eu tinha uma ovelha, um casal que trabalhavam com festas, né? E eles são muito chamados para montar festas. E eles vivem exatamente disso. Eles têm 2 filhos, eles pagam aluguel, eles vivem exatamente disso. E eles não montam festa em nenhum lugar que seja contrário àquilo que eles entendam que é de Deus. Como outros lugares. Você monta uma festa de casamento aqui naquele tal lugar, na tenda não sei da onde, né? Ali no barquinho da não sei de quê. Ela diz exatamente assim: não, sou evangélica, meu marido é pastor, eu não faço, nós não fazemos, e por causa disso. E ponto. E acabou. E não faz. Eu concordo. Essa é a minha opinião. Eu sou assim. Pra mim é sim, não. Vai ou não vai? Passou disso? De procedência maligna. Eu, colaborando com o pastor Fábio, permita-me, eu penso talvez um pouco diferente com relação a isso. Eu acho que a gente precisa, como cristão, a gente mostrar a nossa utilidade, a nossa relevância diante da questão do mundo. Como a gente vê o primeiro exemplo da pessoa que fala e consertou a roupa e essas coisas todas, está consertando roupa como de qualquer outra pessoa, né? A gente não pode nomear inimigos, né? E a gente trabalhar a questão de Deus. Não, se eu fizer isso, eu vou estar ajudando Deus. De repente, Deus está me dando uma oportunidade ímpar de proclamar o evangelho, né? De transformar a vida. Isso, seja, é muito... Só permite, pastor, eu continuar. Eu não estou dizendo, e aí a gente busca o contexto lá de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, a gente pode agir tanto de uma forma está certo, quanto de outra forma também está certo. A gente não pode estabelecer regras, que talvez isso seja
a nossa busca por regras. Se Paulo fala, se você faz e realmente não tem dúvida no seu coração, lá em Romanos 14, ele vai exatamente falar isso, daqueles que comiam carne sacrificadas a ídolos, outras coisas mais, né? Então, essa é a questão. A gente não pode aqui dizer, olha, a partir de hoje, quem fizer isso está errando, quem fizer isso está acertando. A gente não pode estabelecer isso porque Deus é um Deus soberano, é um Deus criativo. A gente precisa estabelecer ética. A gente não pode ser antiético diante daquilo que a gente vai agir. A gente precisa ser claro, ser sincero diante daquilo que a gente vai mostrar. A gente precisa, olha, isso não traz paz ao meu coração, então eu não faço. Traz paz ao meu coração, eu faço. Posso fazer tranquilamente, porque eu não sei o propósito de Deus em eu fazer ou eu não fazer. Então, essas questões, elas precisam ficar bem claras. A gente não pode, de forma alguma, fechar portas que talvez tenham sido portas que Deus tenha aberto, né? E isso é uma coisa subjetiva. A gente não vai conseguir estabelecer, não, eu como pastor proíbo os membros da minha igreja a passarem em determinado lugar, a fazer determinadas... Não posso fazer isso, porque é o Espírito Santo que é o dono da igreja, é o Deus que coordena a igreja, que ama a igreja, que manifesta o seu poder. E se a pessoa é uma pessoa de oração, de busca, que serve ao Senhor, certamente Deus vai dar discernimento a ela para que ela possa fazer aquilo que é correto, que ela não pode ser realmente antiética. A palavra do pastor foi interessante. Na hora que ele começou a falar, eu lembrei dessa citação de Paulo: seja a paz de Cristo, árbitro em vossos corações. Exatamente. Né? Eu estou em paz, né? Porque há uma coisa interessante, a gente entra em conflito, né? E a gente, como disse o pastor Edson, a gente não pode estabelecer aqui regras, nós estamos discutindo. Exatamente. E em muita coisa concordando e em muito discordando até, né? Mas eu lembro, agora estou lembrando do episódio de 2 Reis 5, quando Naamã se converte, que ele volta para a Síria, ele pede a Eliseu que falasse para Deus que quando ele estivesse lá no templo de Rimon, se ajoelhando diante da imagem de Rimon, que Deus não levasse em consideração, porque aquilo fazia parte do protocolo. Quando o rei se ajoelhava diante de Rimon, ele, por questões de protocolo, tinha também que se ajoelhar, né? E Eliseu diz para ele apenas isso: vai em paz, né? Não esquenta a cabeça, não. Deus conhece teu coração, vai em paz. A gente pensa num Deus assim, né, que está vigiando o tempo todo, querendo nos castigar. E aí, Cid, se você me permite entrar na questão que é o texto lá de Eclesiastes. Eclesiastes 7:16. Essa palavra. Do reverendo Edson. Exatamente. Essa palavra que demasiadamente justo, né? A gente olhar isso, normalmente justiça, não existe a questão do superlativo da questão de justiça, né? O símbolo da justiça é realmente uma balança onde está os dois lados, né? Demasiadamente justo vai estar um lado mais pesado. Essa palavra, e olhando aqui na questão do texto lá de Eclesiastes, é bom a gente ver os versículos antes, o que ele fala. Ele vai na realidade, vai dizer uma pessoa que se julga justa ou mais justa do que as outras, né? Então, a ideia que dá é uma certa arrogância nas pessoas, né? E aí a gente lembra a questão da hipocrisia, de pessoas se acharem melhores do que as outras. E esse talvez seja um dos grandes erros nossos, né? E nós precisamos corrigir isso, porque todos nós pendemos para arrogância. Uma das questões nossas, e isso é muito natural, se a gente não corrigir, a gente vai estar sempre ligado a ser um pouquinho mais arrogante. Olha, eu sei mais do que você, eu sou melhor do que você. Então, talvez há umas questões que são questões boas, que expressam a questão de ética, acaba nos levando, pesando, para sermos um pouquinho mais arrogantes do que os outros. E normalmente isso acontece quando nós fazemos comparação. E o texto aqui de Eclesiastes, ele começa, quando fala que aqui que há justo que perecem na sua justiça, no versículo 15, né? Ele vai falar isso. Há justos que perecem na sua justiça. Olha só que coisa, perecer na sua justiça, ou seja, uma justiça demasiadamente, aos seus olhos, uma justiça maravilhosa. Há perversos que prolongam os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábios, porque tu destruirás a ti mesmo. Então, a ideia que dá o texto aqui é exatamente a ideia de você não seja arrogante, não seja uma pessoa arrogante. E a arrogância, ela nasce numa boa intenção, numa intenção de ser bom. Eu não sei se a palavra, para ajudar, é a ideia do orgulho moral.
é você se orgulhar. Exatamente, os fariseus faziam. Sou tão bondoso, né? Tão bondoso. Eu sou tão justo. Eu me orgulho da minha humildade. Eu sou orgulho. Eu acho que a ideia é essa. Esse é o texto. O texto não está combatendo a sabedoria e nem a justiça. Até porque, se você ler todo Eclesiastes, a ideia é buscar uma sabedoria. Então, a gente não pode ler exatamente isolado esse verso. Exatamente. Ali é uma ênfase na sabedoria. Agora, o conselho aqui é cuidado. Porque você sendo... a questão de ser demasiado está saindo do equilíbrio para um extremo. E todo extremo é perigoso. E você pode se achar tão justo assim e morrer nessa própria concepção que você fez de você mesmo. Então, cuidado com isso. É isso que o sábio está dizendo. Começa a surgir uma armadilha para você. A crise de Wesley, é o que o pastor Elcio está falando. A crise de Wesley era essa. Antes dele ter aquela experiência maravilhosa que ele teve com Deus, né, ele mesmo dizia para si mesmo, e ele escreveu isso, né? Eu tenho que ser melhor que as demais pessoas. Quer dizer, ele se impôs ser melhor do que as demais pessoas. Quando ele tem aquela conversão mesmo, ele entende que não era nada disso, né? Cid, deixa eu falar. Desculpa, meu querido. Porque a sensação que dá, eu tenho essa sensação de que eu estou sendo a contrária aqui, né? Na mesa, né? E quando se falou de regra, né, em nenhum momento eu quero deixar claro para os ouvintes que estão nos escutando nessa hora, em que eu não tô e não estou e nem sou melhor do que ninguém e nem coloco regra, né? Eu não estou regrando alguma coisa. Mas se eu conheço a Bíblia, eu vejo que eu preciso fazer o que a Bíblia manda. Por isso que hoje as igrejas estão um oba-oba. Por isso que quando se fala de pecado, a pessoa não fica dentro da igreja, ela muda de igreja, porque ela quer escutar outras coisas. Então, assim, eu sou grossa, eu sou rude, eu sou séria, eu sou ignorante, eu sou tudo isso. Tudo isso que eu tô falando. Todas as pessoas. Tudo isso eu sou, o que eu tô falando. Sou uma pessoa, assim, muito séria, sou brava demais. Então, assim, pelo que eu leio, pelo que eu entendo. Então, assim, eu já percebi, eu tô diferente da mesa, eu tô batendo contra a mesa, né? Os meus pastores. Tô olhando pro maridão aqui, não, eu tô batendo com ele tá confirmando. Eu sou assim, exatamente. Hoje, assim, é o que eu penso, o que eu acho. Eu não vou, debate, exatamente, né? Por isso que é um debate. Eu não vou concordar com uma coisa que eu discordo. Eu vou dizer aquilo que eu acho. Então, assim, eu não coloco, não é regra. Ser cristão não tem uma bula. Você tem que fazer isso, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar e repensar alguns valores e alguns conceitos como cristão. O último aqui pra gente finalizar, faltam 4 minutos só. É engraçado, o debate tá bom, a hora passa assim 2 minutos, não, uma hora passa 2 minutos. Tem um ouvinte que diz o seguinte: gente, eu tenho um salão de festas, eu e a minha esposa, e nós somos evangélicos também. Não realizar festas cujos temas sejam na nossa interpretação, que vão contra a Bíblia. Por exemplo, eu vou fazer uma festa cujo tema é Halloween, ou zumbis, ou carnaval, ou bares e botecos, entre outros. Se a gente se recusar a fazer isso está certo ou está errado? Aí entra a regra. Tá vendo? Entra a regra. É certo ou errado? Essa tá entendendo? É isso que eles bateram aqui. O que não pode ter. Lá em Jesuíta tem um sítio que ele só aluga as músicas. É assim, você vai alugar, tem um contrato. Só vai fazer esse tipo de festa, esse tipo de música, é isso que vai acontecer. É um sítio gospel, né? Que só realiza praticamente quem que não é crente, deixa de ser crente. Mas a regra é aquela, e você assinou um contrato, é aquilo ali. Se você abrir um salão de festa confessional, tudo bem. E aí você oferece, meu salão de festa é confessional, só faço festa para crente. Tá lá, e tem um contrato, um termo. Eu não sei até que ponto juridicamente que eu tô falando aqui pode ser um problema. O Espírito do Senhor é liberdade. Eu acho que a pessoa aceita se a pessoa quiser, na verdade. Não é isso? É a questão não tem regra. Opção. É não entrar na paranoia, não entrar na paranoia de você ficar investigando um monte de coisa, porque senão você não vai viver. Não. Eu vou fazer uma cirurgia. Aí o médico, ele é de uma outra confissão religiosa, e ele passou a noite batendo o tambor. Eu não vou fazer com esse Ele ofereceu o trabalho dele ao Deus que ele professa. Aí você não vai procurar esse cardiologista
Essa pintura aqui, quem pintou foi fulano. Essa música aqui. Então, assim. Eu acho. Se você entrar nessa paranoia, você não vai sair de casa pra nada. Viver. Aliás, nem ficar em casa também, né? Não vai viver. Você sabe lá quem foi que fez a casa? Não. Então, eu acho que a nossa palavra aqui da mesa, até foi amparada pelo texto bíblico. Se está tranquila para abrir um negócio, que você sabe que não vai ferir a ética cristã, que você entende que ali você vai sinalizar o reino de Deus, pode ser promoção do reino de Deus na vida de outras pessoas, que haja luz e ilumine as boas obras e os homens digam glória a Deus, a gente não vai estar aqui dizendo para você se isso está certo ou está errado. Se você faz tranquilamente, e você entende que isso não está ferindo a ética cristã, o seu princípio de fé, faça, meu querido. No sentido geral, o consenso geral é que o seguinte, a questão do nosso ouvinte, no caso, a escolha é sua. Exatamente. É isso? A escolha é da pessoa. Faça ou não, a escolha é sua. A liberdade que o crente tem. Algumas questões, eu acho que a gente precisa, né? Claro, as pessoas querem ouvir de nós o que é certo, o que é errado. Né? Eu acho até porque para depois nos culpar. Os pastores que estavam no debate falaram aquilo. O que a gente precisa diferenciar para as pessoas. O que a gente precisa diferenciar para as pessoas é que nós não vamos dizer o que é certo e o que é errado. Exatamente. A gente vai transferir isso para elas. E elas precisam fazer isso. Elas precisam conseguir entender para que elas tenham responsabilidade sobre aquilo que elas estão fazendo, né? Então, eu acho que isso é importante, tá? Desculpa a pastora, em nenhum momento, pelo menos da minha parte, né? O sentido não foi de evidenciar nada essa questão. Eu acho que a gente está caminhando muito bem com relação a... Não, a gente está debatendo, pastor, estou tranquilo, estou em paz, estou em paz. Né? A ideia, pelo menos que eu coloco dentro daquilo que Paulo coloca em Romanos 14, é exatamente essa liberdade. Cristo nos chamou para sermos livres. Amém. E a gente precisa ter consciência de que, olha, isso eu não faço, isso eu faço. E a gente não pode ter ninguém dizendo, olha, não, você não vai fazer porque Deus vai te condenar. Não, a gente não pode ser assim. Como disse o pastor Fábio, se eu abrir uma casa de festa confessional, eu só vou fazer algo para Deus. Se eu abrir que não é confessional, eu vou fazer e abrir para todo mundo. Essa é a proposta, que talvez com isso eu possa tocar o evangelho. Exatamente isso. Gente, olha, lamentavelmente, 12:00 em ponto, cravadinho. A Bíblia nos conta que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Lá, mesmo estando com sua carne fraca pelo jejum, ele não cedeu. Quando é que a tentação começa a ser um pecado? Existe diferença entre tentação e provação? Como saber discernir entre uma coisa e outra? Por que dizem que Deus prova aquele a quem ama? Por outro lado, porque Deus permite que sejamos tentados. Todos aqueles que servem a Deus são obrigados a passar por provas e tentações, gente. O que fazer para ser aprovado e resistir às tentações, hein, gente? Calma. Esse assunto é para amanhã, a partir das 11h da manhã. É mais uma super edição do nosso Debate 93. Minha querida pastora Marcione Garcia, brigadaço pela sua presença, minha querida. Deus te abençoe. Cid, eu queria só mandar um beijo pro pessoal da ICMPP, do bairro de Paciência, Barro Vermelho, Urucânia, bairro Farias, Antares, Cesarinho, Gouveia, Vila Alzira 1, 2, 3, Bela Vista, Vila Geni. Isso é o povão que tem estado comigo. Qual bênção pura. Um beijo para eles, que Deus possa estar abençoando o nosso bairro lá, a nossa galera lá, o povo abençoado de Paciência. Meu caro reverendo Edson Nascimento, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Vocês gostaria de mandar um abraço muito especial, meu querido presbítero Hélio, que hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus o abençoe, meu querido. Que Deus sustente a sua vida e todo o povo, em especial lá de Maria da Graça. Glória a Deus. Muito bem. Meu caro pastor Fábio, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Quero mandar um abraço para a primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Estou de férias, Cid. Mas isso. Já estou com saudade do povo, né? Mas eu vou tirar os 30 dias, tá? E logo a gente volta. Um abraço aí. Domingo pra assistir o culto? Tenho ido à igreja de alguns amigos, viu? Mas lá na igreja do senhor tá de férias? Não tenho ido. Senão não tem saudade, sim. Senão não tem saudade, né? É verdade. E é bom sentir a saudade, né? Saudade é bom, dói, mas é bom. Muito bem, meu caro reverendo Jorge Cruz, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe sempre. Obrigado, a alegria estar aqui. Eu também quero mandar um abraço lá para os irmãos de Campo Grande, Sauropédica. Eu queria nomear um abraço para que estão nos ouvindo agora, para Vivi, a Rosângela, a minha neta Manuela,
A minha sogra, Dona Mercedes. Eu também tenho uma neta Manuela, me faz inveja. Eu também tenho uma neta Manuela também. Manu também. E ela ouve junto com as filhinhas dela, então eu já sou bisavô. Ih, rapaz, então deixa quieto. A Marta tá comigo sempre aí, né, me acompanhando. Então um abraço gostoso para os amados e amadas, né, dali da Zona Oeste de Seropédica, gente que está ligada aqui, gente de Deus. É de Deus, é povo bom. Amém. Pastor Marcione, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate de hoje para voltar amanhã, Rosane Félix, daqui a pouquinho, aqui na 93, com o Pediu Tocou. Por favor, pastora. Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, Senhor, pelo qual o Senhor nos deu a oportunidade de podermos falar, ó Deus, discutirmos, ó Pai, assuntos concernentes ao Senhor, ó Pai. Deus, que tudo que foi falado aqui possa ter entrado no coração dos nossos irmãos, dos ouvintes, de uma maneira muito especial. Que o Senhor trate, Pai, de cada família que nessa hora, Pai, está nos ouvindo. Ó Deus, aquele que está chorando, aquele que está sofrendo, aquele que ouviu o debate hoje, Pai, que só o Senhor sabe como está o coração. Visita ele nessa manhã. Trata, Pai, daquilo que precisa ser tratado e faz aquilo que precisa ser feito. Muito obrigada pelos pastores, debatedores aqui nessa manhã. Muito obrigada pela vida do Cid. Muito obrigada pela vida da Marcela. Muito obrigada por essa rádio existir. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.